Esse vídeo aqui vai provavelmente te incomodar e eu preciso que você me assista até o final mesmo assim. Se você quer sair daqui um pouco mais motivada e conectada com os passos que você precisa dar para construir a carreira que você tanto deseja, para atingir os sonhos que você tem ou recalcular eles se for preciso. Quem sou eu? Eu sou a Bruna. Talvez eu te dê uma bronca aqui hoje. Começo pedindo desculpas. Sou a Bruna lá do @Psico Fora da Caixa, estou em basicamente todas as redes sociais falando para psicólogas e estudantes de psicologia que desejam produzir conteúdo através da rede social para atingir pacientes, para realmente alcançar os sonhos que elas têm com muita ética, muita autenticidade, muita estratégia e tentando se divertir aí ao longo do caminho. Vamos lá, que hoje o papo vai ser direto e reto. Esse vídeo não vai ser só um puxão de orelha, tá? Vai ser um vídeo onde eu vou falar um pouco das coisas que eu penso, talvez sem tanto filtro, mas ainda assim com algum filtro, porque se eu falar sem filtro, talvez vocês, enfim, vão sair correndo aí, tá? Porque eu penso muitas coisas. Mas eu vejo que tem muitos problemas nas justificativas que muitas colegas aí psis se dão sobre o porquê elas paralisam. E esse vídeo não vai ser um puxão de orelha, mas ele vai ser um chá de realidade que talvez você precise ouvir de alguém, tá? Você precisa ouvir de alguém. Primeiro ponto que eu queria trazer, quando foi que a gente achou que seria fácil? Eu não sei vocês, assim, tá? Mas eu não achei que seria fácil e talvez por isso eu consegui botar muita energia e sigo colocando muita energia nas coisas que eu sei que eu preciso fazer e ponto final. Eu não fico tentando negociar com essas coisas porque eu sei que eu preciso fazer elas, porque eu não achei que seria fácil e de fato não é fácil. Mas talvez muitas psicólogas tenham caído na ideia, na ilusão, nessa fantasia de que seria fácil. E a impressão que eu tenho é que algumas psicólogas se formam e tinham a expectativa de que seria muito simples conseguir paciente, de que os pacientes basicamente implorariam para ser atendidos por elas. E daí, quando elas vivem a realidade das coisas, da vida, da profissão, do mercado de trabalho, elas se decepcionam, elas se frustram, porque parece que elas são pegas de surpresa. Oh meu Deus, é difícil conseguir paciente. Oh meu Deus, eu vou precisar fazer alguma coisa a respeito disso. E essa frustração, esse choque com o mercado de trabalho, acho que fala um pouco disso, assim, né? Talvez a expectativa que vocês tinham era muito diferente. E, de novo, assim, talvez eu tenha tido esse ponto em benefício a mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que as coisas não aconteceram fácil para mim, assim. Eu sempre soube que eu teria que batalhar muito para, quem sabe, conseguir alguma coisa, né? Então, eu sempre eu sempre soube que o mercado de trabalho não facilitaria a minha vida, que eu me formaria e que eu teria que correr muito atrás de paciente, que foi de fato o que aconteceu. E em meu benefício, né, sabendo disso, eu não fui pega de surpresa. Era só mais do mesmo. Sim, eu sabia que isso aconteceria, vamos lá, vou ter que suar a camisa para conseguir, quem sabe, as coisas que eu quero. Então, o primeiro ponto é esse, gente. Assim, se você tinha essa ilusão, você vai ter que ficar em luto por essa ilusão, talvez algum tempo, tá? Para tirar isso da sua cabeça. Não é fácil. Só que hoje eu acho que a gente tem muitas referências na rede social que nos vendem uma ideia de que existe um jeito fácil. E vocês pagam caro para saber qual é esse jeito fácil e mágico. Tu quer ter comprado meu curso? Aí tu vai vender o curso e vai ganhar dinheiro vendendo meu curso. Que só vai falar da história de uma pessoa que conseguiu algo por ser o ponto fora da curva. E quando eu digo por ser o ponto fora da curva, eu não estou dizendo que essa pessoa é excepcional, porque ela é maravilhosa, não. Gente, às vezes ela deu sorte, às vezes ela vivia nas condições ideais para que isso acontecesse, às vezes sim, ela é excepcional, muito boa, muito maravilhosa, mas não é a maior parte dos casos de quem é fora da curva. É assim, a pessoa conheceu alguém que facilitou o caminho, a pessoa já tinha, né,
uma bagagem ali de vida, um histórico, as condições, assim, o terreno estava fértil para que ela conseguisse algo. Essa pessoa tomou uma decisão muito acertada em algum momento. E daí as coisas foram um pouco, né, mais fáceis e talvez nem mais fáceis, mas assim, o caminho foi diferente do que o caminho da média aí das pessoas, né? E assim, não sei vocês, mas cara, eu tô na média. Talvez a maioria de vocês, muito provavelmente, né? Porque ponto fora da curva não dá para todo mundo ser. Então, assim, considere a possibilidade de você também estar na média, de você não ser o ponto fora da curva. Né? Eu acho que muitas pessoas, elas às vezes até ficam presas nessa fantasia, nessa coisa de não, mas eu vou fazer e acontecer. Esses dias eu fiz um vídeo de TikTok, uma pessoa colocou isso, assim, né? Não, eu vou fazer história na psicologia. Depois eu brinquei com ela e falei, cara, isso é bom, tenha a expectativa de que você vai longe, mas conte também com a possibilidade das coisas serem difíceis, para que você não quebre a cara na primeira pedra que você encontrar no seu caminho. Então é isso, assim, vamos partir do princípio de que a gente não é o ponto fora da curva e de que as coisas vão ser difíceis e que a gente vai ter que fazer coisas que não vão nos dar resultado rápido e imediato e que a gente vai ter que fazer apesar da dificuldade, apesar das nossas limitações, apesar do que a gente sente sobre aquilo, sabe? De não querer fazer. Hoje em dia, gente, a gente tem facilidades que não se tinha lá atrás. E eu sei que isso pode assustar, eu sei das implicações disso, mas a gente precisa também olhar por esse ângulo, né? Cara, eu me formei e eu tinha que entregar o meu cartãozinho de visita em lojas. Eu lembro de entregar em lojas, de deixar em lojas. Eu lembro de oferecer muitas e muitas palestras gratuitas em que eu alcançava, às vezes, 10, 15, 20 pessoas. Então, era uma trabalheira presencial, né? Tudo presencial. Era uma trabalheira para eu conseguir paciente, para eu conseguir visibilidade, que quem sabe daria, né, esses pacientes. Para cobrar ainda um preço que era um valor em que o critério da escolha desse valor precisava ser o local onde eu oferecia o meu serviço. E eu venho de uma cidade menor, sou de Montenegro, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Hoje já nem tanto interior assim, né? Mas, enfim, sou desse lugar. Não tem shopping, não tem McDonald's. E muito tempo não tinha nem cinema, né? Então, assim, é isso. É esse lugar mais interiorano mesmo. Imagina, vocês acham que lá eu poderia, por exemplo, cobrar o valor que eu cobro hoje na minha sessão? Claro que não. E claro, naquela época eu estava começando também, né? Então não cobraria hoje. Não cobraria naquela época o valor que eu cobro hoje por uma questão de tempo de experiência também, de estudo. Mas de qualquer maneira, se ainda hoje eu estivesse lá, eu não poderia cobrar hoje o valor que eu cobro lá. Por quê? Porque não teria público para pagar esse valor. Porque a visão, o conhecimento, o valor que as pessoas colocam nesse tipo de serviço é diferente. Cada região, cada lugar, valores diferentes. Em São Paulo, as pessoas cobram muito mais pelos serviços, pelas coisas. Eu moro hoje em Canoas, que é uma cidade do lado aqui de Porto Alegre, que é uma cidade muito maior. Porto Alegre já tudo é mais caro, né? O aluguel é mais caro, os serviços são mais caros, fazer a unha é mais caro. Então, assim, eu dependia deste critério, do local onde eu estava. Hoje, olha a facilidade que a gente tem de atingir, de poder atender online, de atingir tantas e tantas pessoas, de eu ter a minha rede social onde eu posso atender alguém que está em qualquer lugar do mundo. Então, o critério ele não fica restrito ao local onde eu tô. Eu posso criar conteúdo, um conteúdo e fazer uma live, fazer uma aula online, pode ser gratuita, que, cara, não, assim, vai ser muito mais de 10 pessoas que vão entrar nessa live. Vocês entendem? Assim, então a visibilidade é muito maior, as possibilidades são muito maiores. A gente está a um clique de distância de um livro que saiu super atual. Hoje, né, a gente pode pegar um material em inglês que, por mais que você não saiba ler inglês, né, o nível de inglês não seja tão bom assim da compreensão, você coloca no Google, você dá um jeito de traduzir ali o livro gratuitamente. Olhem as possibilidades, o YouTube de aulas que a gente tem professores maravilhosos, pessoas maravilhosas que gratuitamente disponibilizam conteúdos excelentes no YouTube. Então a gente tem tanto acesso a tantas coisas
que o caminho, ele, em alguma medida, se tornou muito mais fácil. Claro, outros complicadores, sim, mas nesse sentido da nossa visibilidade e do nosso crescimento de conhecimento, gente do céu, tá muito, muito, muito melhor. De nada adianta, eu sei que isso é muito banal, muito básico, mas você precisa ouvir isso, talvez, eu também precisei em outros momentos, mas de nada adianta a gente ficar reclamando que o mercado tá difícil se a gente não faz o que tá no nosso controle. E se a gente fica tão refém de coisas que a gente deveria cuidar. Eu, às vezes, ouço coisas do tipo assim, eu não produzo conteúdo para rede social porque eu tenho vergonha. Ok, é uma justificativa. Mas assim, então busca outra possibilidade, filha. Vai lá, faz teu jogo, né? Busca outras possibilidades. Agora, né? Você não produz conteúdo para rede social porque você tem vergonha. Ok. O que você está fazendo sobre isso? O que você está fazendo sobre isso? O que você está fazendo para atravessar a sua vergonha? O que você está fazendo para cuidar disso e para conseguir se expondo a isso? Eu vejo as pessoas assim cada vez com mais dificuldade de olhar para o problema, né? Olhar para aquilo que está acontecendo com elas e olhar com curiosidade no sentido de o que eu preciso diante disso? Se é importante para mim fazer algo, mas se fazer esse algo tem um impeditivo ali, que é esse muro, que é, por exemplo, essa vergonha, que é esse medo do julgamento, né? Que são coisas aí que eu também já passei horrores. Mas tem esse muro. Esse é o impeditivo. O que eu tô fazendo para cuidar disso? De verdade, assim, sabe? O que eu tô caminhando e melhorando e cuidando e suportando e tolerando, porque daí a gente chega nesse ponto também, o cuidar, o lidar com isso, não significa que você vai chegar num lugar, num momento em que agora a vergonha não existe mais, agora o medo do julgamento não existe mais, agora a autocrítica não existe mais, porque eu lidei com isso e eu posso então caminhar. Não, é errado. Gente, é errado, tá? É errado pensar nisso. Não é assim que as coisas acontecem. A gente olha para aquilo com muita curiosidade, a gente vê o que a gente precisa e a gente caminha, a gente se expõe, essa exposição que vai ajudando a gente a acomodar também e aprender cada vez mais a lidar com aquilo e atravessar. E as coisas eventualmente ficam um pouco mais fáceis, o volume da vergonha diminui, da autocrítica, do medo do julgamento. Mas a gente não lida e depois a gente faz. Não. A gente lida e faz, né? A gente lida enquanto a gente faz, digamos assim. Então eu quero que você perceba quais são as justificativas que você está se dando, que podem ser super válidas, não é que elas não são válidas. Elas podem ser e elas devem ser muito válidas, né? Do contrário, você não estaria parada se você, sabe, tipo assim, pudesse caminhar. Não, a gente quer ser feliz, sabe? A gente não quer se boicotar ou ficar colocando muros no nosso caminho. Não é. A gente não acorda de manhã e pensa, hoje eu vou dar a desculpa de que eu estou com vergonha. Não é assim que funciona, né? É lógico que tu quer ser feliz, é lógico que tu quer conseguir caminhar o caminho. Mas percebe essa justificativa válida e mergulha mais nela, assim, olha o que você precisa então para caminhar. Você precisa falar mais disso na sua terapia? Você precisa levar isso para sua terapia? Você precisa estar em lugares em que você vai se sentir mais motivada? Você precisa de um chá de realidade, que às vezes é isso que a gente precisa? Muitas vezes, eu me motivo desse jeito, assim, sabe? Com as pessoas meio que me dando uma sacudida, isso me ajuda. Pode não ser o seu caso, mas daí é isso. O que te ajuda a lidar com isso? O que você precisa agora? Sai um pouco dessa lógica de ficar repetindo a justificativa e olha para aquilo e te pergunta, porque daí assim você vai se responsabilizar pelo que está no seu controle, pelo que é possível agora. É se perguntando, o que eu preciso então para dar um pequeno passo? Não vou enlouquecer, não vou, sabe, pular aí lá para frente. Não. É dar um pequeno passinho, que vai ser um movimento, que vai te ajudar no próximo passinho, e no outro, e no outro, e no outro. Então é isso que eu quero que você faça, tá? Porque as coisas não vão magicamente se tornar fáceis. E aqui eu tô falando de
criação de conteúdo para rede social e de qualquer outro problema que você estiver tendo aí na sua carreira, eu quero que você pare, que você pense, para que você entenda se existe algo que é resolvível e que você pode fazer, né? Você pode se responsabilizar por esses passos. E se não é resolvível, também o que você precisa diante disso. Porque sim, algumas coisas talvez não sejam resolvíveis diante do contexto que você tá. Eu não sei qual é o seu contexto. Algumas coisas talvez não sejam resolvíveis. Não tem algo que você possa fazer para mudar necessariamente aquela situação. Esse é o cenário. Não é resolvível. Mas mesmo diante de cenários em que não vai mudar a situação, você talvez também precise ampliar o seu olhar para isso. Que talvez você vai se dar conta aí, né, que você precisa trabalhar a sua aceitação diante da realidade tal como ela é, uma aceitação radical, né, sua tolerância à frustração, ou sua tomada de perspectiva mesmo, para entender, ok, nisso eu não tenho controle, isso aqui não é resolvível. Onde que eu vou focar agora? Minha energia, meu tempo, meu emocional, para que eu não fique patinando no que não é resolvível, entende? Então, olhe, faça listas, escreva, tire tempo para pensar sobre quais são as suas insatisfações, quais são os seus problemas atuais e quais justificativas você tem se dado para não caminhar, para não andar. E diante dessa tomada de consciência, assim, bem intencional mesmo, de quais são essas justificativas, você vai pegar um pouco das rédeas disso, se perguntando o que você precisa agora e buscando o que você precisa. Porque parado, pensando e ruminando, a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente pensa por um tempo e depois a gente age, né? Porque a gente precisa de fato pensar, ter clareza, tomar consciência, isso tudo que eu tô falando aqui para vocês. Mas isso tem um tempo limite. Depois disso a gente age. E vai por mim, assim, gente, eu sou uma pessoa que, assim, a ruminação é meu animalzinho de estimação, meu monstrinho. A minha cabeça não para, pro bem e pro mal. Então eu tenho muitas ideias, eu, né, chego em lugares, assim, na minha cabeça que eu gosto muito, eu vou longe. Mas eu também chego em lugares terríveis, eu catastrofizo muitas coisas, eu fico presa nos meus próprios pensamentos, embolada nas minhas justificativas, porque tudo isso aí também eu me identifico. Então, assim, eu sei como é difícil a gente abrir mão de tentar resolver tudo dentro da nossa cabeça. Eu sei como é suculenta a ideia de que a gente vai resolver, ou a gente vai eliminar aquele problema, aquelas dificuldades, e então agir no cenário perfeito, né? No contexto ideal. Mas isso não existe, não existe. Então a gente precisa realmente soltar dessa ilusão do ideal que a gente carrega com a gente. Eu acho que sempre a gente vai carregar, né? Mas é encontrar maneiras de soltar disso e de caminhar mais o caminho. Era isso que eu queria falar, compartilhar com vocês hoje. E eu acho que, em resumo, a mensagem principal desse vídeo aqui é não ficar terceirizando a responsabilidade daquilo que só pode ser feito por nós. A nossa carreira é uma área importante da nossa vida, assim como a família, né, o relacionamento amoroso, a saúde, o conhecimento, etc, etc, etc. Tem áreas importantes na nossa vida, a carreira é uma delas. E muitas vezes a gente está terceirizando essa responsabilidade, jogando para outras pessoas, ou até jogando para um curso, jogando para o mercado de trabalho, jogando para outras pessoas e jogando para essa ideia também de que a gente precisa não sentir para fazer. E isso é o problema, né? Então, assim, vamos se responsabilizar por aquilo que a gente consegue, que está no nosso controle, porque sempre tem alguma coisa que pode ser feito, nem que seja a gente lidar com a dor de não poder fazer nada, de não poder mudar a situação naquele momento. Isso também é fazer algo, sabe? Sempre tem algo pra gente
atravessar, pra gente caminhar, pra gente ir evoluindo aos poucos. Vamos comprometer juntas aqui a parar de ficar esperando alguma coisa e começar a agir e começar a pensar sobre os nossos muros, os nossos impeditivos, as nossas justificativas com mais sabedoria, com mais curiosidade. Não tomando elas como uma verdade absoluta das coisas, mas olhando de fato para elas. E se você quer estar em um lugar onde você vai ser motivada, você vai ser orientada como atravessar alguns muros, algumas justificativas, alguns desses impeditivos, o meu curso, o Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, é o lugar ideal para você. Lá tem as aulas gravadas, tem encontros ao vivo comigo, com convidados especiais e tem o meu acompanhamento ao longo de um ano no grupo de WhatsApp, onde eu te passo feedbacks dos seus conteúdos, te oriento sobre o que fazer mais, o que fazer menos, por qual caminho ir, trago atualizações, inspirações, etc, 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 certo? Então esteja também em ambientes que vão te ajudar a atravessar esses muros, porque às vezes é isso, assim, muitas vezes, na verdade, né? A gente não consegue sozinha, isolada, a gente precisa colocar nutrientes aí nesse nosso terreno para que ele fique mais fértil, tá? O link tá aqui na descrição. Vem conhecer o método, vai ser uma honra te receber com a gente. Vídeo entregue. Um beijo e até a próxima.